Olá, boa noite. Esse é o podcast com Paula Nadler e hoje nós vamos entrevistar o rabino Shimon Brand. Tudo bem? Muito prazer em tê-lo de novo comigo, rabino. Nossa, a honra é nossa. Muito bom mesmo. Eu tenho uma curiosidade: o seu nome mesmo na sua carteira de identidade, qual é? O meu nome é Sidney, né? A Sidney. pronúncia é Sidney. Mas na verdade todo e qualquer judeu, ele em geral tem dois nomes: o nome que É, consta na carteira de identidade e o nome em hebraico na língua original, que é ligada à fonte de inspiração de todo judeu, que é a Torá, o judaísmo, que é o nome que todo garoto judeu recebe aos 8 dias de vida por ocasião da sua circuncisão, Brit Milá. Então, os isso. meninos ganham um nome na circuncisão. E as meninas ganham o nome por ocasião da leitura da Torá, segunda, quinta ou no próprio Shabat, quando fazem a leitura na sinagoga, então aproveitam e fazem uma pequena oração oficializando o nome da menina. Então, nós temos dois nomes, o É que nome nem civil. Israel, Jacó que virou Israel. Na verdade, os dois nomes são judaicos de Jacó, né? Jacó é um nome menos sagrado e Israel é um nome mais sagrado, né? Mas, em Aham. geral, agora tem judeus que têm um nome coincidente. Os meus filhos já têm o mesmo nome em hebraico e português, praticamente o mesmo nome. Os judeus, com o passar do tempo, eles se afastaram do judaísmo, porque durante milhares de anos eles ficaram dispersos entre os quatro ventos, quatro cantos do mundo, e sofreram a aculturação de outros povos. Particularmente de 100, 150 anos para cá, eles se afastaram bastante do judaísmo. Não existe simplesmente judeu sem judaísmo. A forma de... Uma vez tinha um almirante alemão que foi o responsável pela unificação da Alemanha, chamado almirante Otto von Bismarck. O Bismarck falou o seguinte: quanto aos judeus, não façam nada contra eles. Deem tudo o que eles precisem, em 2, 3 gerações eles desaparecem por completo. Graças a Deus que ele estava redondamente enganado, mas a declaração dele tem um fundo de uma pitada de veracidade que nos incomoda profundamente. A base da sobrevivência do povo de Israel durante milhares de anos é a sua ideologia religiosa, a sua fé. Tirando a fé do judeu, ele acaba se misturando com todos os outros povos e acaba desaparecendo por completo. Então, o judaísmo define judeu como filho de mãe judia. O pai pode ser até desconhecido. O ministro Barroso, o pai dele não é judeu. O Barroso é do pai, mas a mãe dele é uma proveniente do Oriente Médio, uma judia proveniente dos países árabes. E ela, por isso que ele é judeu. Então, o que acontece? Quando um judeu casa com uma moça que não é judia, os filhos já não são mais judeus. O Silvio Santos, por exemplo, era o único judeu da família dele. Ele morreu, como se diz no ditado popular brasileiro, morreu, fedeu, quer dizer, acabou, escafedeu. Então, acabou. Os, os Ele era o único, abraneus, né? Como é que é? ele era o único judeu da família dele. Ninguém mais. As pessoas em geral professam outras religiões. Ele impedia com que houvesse programas religiosos na televisão dele, que ele falava que a televisão dele não tem programas religiosos. E ele morreu, acabou. Acabou, quer dizer, acabou. Então, a única forma de um judeu se perpetuar nesse mundo é tendo filhos judeus. E para ter filhos judeus, ele tem que se casar com uma judia. Porque se ele casar com uma não judia, os filhos já não são mais judeus. Complicado. Complicado. Então, na verdade, os judeus sofrem um milagre. O Rebbe de Lubavitch, um grande líder da nossa geração, ele disse o seguinte: o simples fato do judeu estar andando na rua e alguém o chamar, ô, seu judeu, muitas vezes acompanhado de outros predicados impronunciáveis, ele virá de frente e atender pelo nome, é um verdadeiro milagre, porque pela lógica humana não era mais para existirem judeus, tamanha a perseguição sistemática que sofreram durante muito tempo, né? Existe uma pergunta que fazem sobre os japoneses. Os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, foram bem complicados. Dizem que eles foram mais cruéis do que os próprios nazistas
que o que eles fizeram com os chineses, coreanos, não está no gibi. Eles conquistaram a maioria das ilhas do Pacífico. Em algumas ilhas do Pacífico viviam judeus. E por mais cruéis que os japoneses eram, eles não tocaram num fio de cabelo dos judeus. E aí a pergunta é, por que eles não agrediram os judeus? Muito simples, por dois motivos. Número um, porque quase não há judeus no Extremo Oriente. Número dois, porque eles não tinham uma tradição de perseguir os judeus. Agora nós entendemos por que os nazistas fizeram o que fizeram na Europa. Eles fizeram perseguindo os judeus numa Europa que já perseguiu os judeus durante 2000 anos. Com todo o respeito e considerações às religiões, mas nós fomos vítimas de muitas religiões, particularmente uma. A palavra católico em latim significa universal. Bonito, né? Universal é uma palavra bonita, né? É. Mas no aramaico, que é uma das línguas que era falada pelo próprio Jesus, em aramaico significa homicida, assassino. Katil, em aramaico, é matar. Katolaia significa aqueles que matam, que assassinam. Então, na Eita. verdade, os judeus sofreram, durante 2000 anos, perseguições sistemáticas, mas, assim, incalculáveis, assim, em milhares de cidades diferentes. A maioria da humanidade não perseguiu os judeus. São 8 bilhões de pessoas, a maioria dos seres humanos não perseguiam. Foi pontual, foi na Europa, foi bem pontual. Mas, vou dar um exemplo. O São Luís, famoso santo, né? Até nome de capital, São Luís. São Luís era o rei Luís IX, Luís IX de França. Fala o nome da É. França, rei de França, né? Ele era um cavaleiro, ele era muito forte. Ele era mais forte que o Schwarzenegger, ele é bodybuilding. Né? Ele era tão forte que ele levantava uma espada que hoje em dia 2 homens adultos para levantarem do chão teriam uma certa dificuldade. 2 homens adultos levantar essa espada. Ele pelejava com essa espada sozinho, com uma mão só, em cima de um cavalo. Ele era um cavaleiro. Aí o que ele fazia? Ele era tão forte, o Luís IX, o rei da França, tão forte que ele usava a espada dele para decapitar pessoas sem mesmo desmontar do cavalo, cavalgando ia lá e nhaque, ia cortando a cabeça das pessoas. E boa parte das cabeças que ele cortava eram de homens, mulheres e crianças judeus. Ah, Ele era um serial killer. E sabe que ele virou santo? Porque ah, ele, porque ele expandiu o cristianismo, o catolicismo, por isso ele virou santo. O cara era eu. um serial killer. E boa parte dos santos eram serial killers. Eu não Oh quero, my eu não God. tô, veja, não é o nosso intuito de forma nenhuma desgastar e comprometer a imagem das religiões. A maioria das pessoas são bem intencionadas. Em todas as épocas, em todos os locais, em todas as sociedades, há pessoas bem intencionadas, há pessoas mal intencionadas. Muitas vezes as pessoas mais intencionadas acabam se valendo do poder que têm para fazer o que fazem, etc. É sabido, o tiranismo, os déspotas, o poder da guerra, né? As civilizações antigas, romanos, gregos, sírios, assírios, persas, caldeus, etc., sumérios, eles viviam da guerra, pela guerra e para a guerra. Quer dizer, era tudo para eles, a violência e tal. E graças a Deus, hoje em dia nós vivemos um mundo, por mais que a gente possa criticar o mundo atual, graças a Deus nós podemos criticar tudo que ocorre hoje em dia no mundo, porque o senso crítico é maior. Há 100 anos atrás, alguém encontrar no meio da rua cabeças decepadas não era tão raro assim. O pessoal não se escandalizava tanto. Hoje em dia, encontrar uma cabeça desmembrada do corpo é esquisito, porque o ser humano evoluiu como sociedade, particularmente o mundo ocidental. Evoluiu. Hoje em dia, os valores éticos morais, os princípios éticos morais, as constituições dos países, salvaguardando, protegendo a ordem social, é muito importante. A humanidade, sim, evoluiu, graças a Deus. E é por isso que podemos falar hoje com certo cuidado. Não simplesmente de criticar, mas que dizer que houve muitas transformações. Hoje em dia, os cristãos e até os católicos, evangélicos, são muito amigos dos judeus. Eles apoiam os judeus hoje em dia incondicionalmente. Eu vou falar mais ainda, uma coisa impressionante, os judeus, eles foram queimados vivos durante séculos a fio, porque eles não queriam se ajoelhar para a estátua de alguém, tá?
de um outro judeu conhecido, né? Não queriam se ajoelhar para a estátua de um outro judeu conhecido. Eu costumo dizer que as duas cidades principais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, têm conexões com o judaísmo. A primeira é protegida por um judeu de braços abertos em cima do Monte Corcovado. E lá o judeu, ele vê lá os trombadinhas lá na praia fazendo o arrastão, aí ele fica perguntando assim, de mãos abertas, que é isso? Que é isso? Então a cidade de Rio de Janeiro é protegida por um judeu. E a cidade de São Paulo tem nome de outro judeu, Paulo. O principal protagonista do Novo Testamento, segundo as tradições judaicas, era um judeu 100%. Mas aí é uma outra história, para uma outra ocasião, como que ele era 100%, etc. Eu costumo dizer que o Jesus, o Nazareno, ele não era cristão. Cristão era aqueles que o seguiram, ele era judeu. Ele tinha os mesmos Claro, costumes, eles tinham os mesmos costumes, as mesmas práticas e a mesma filosofia de vida que eu. Só que num claro. dado momento, segundo a nossa visão, ele resolveu mudar de opinião. Tudo bem, cada cabeça é uma sentença, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a humanidade está preparada para grandes eventos. É um princípio básico da fé judaica, a crença constante e contínua e diária há milhares de anos no advento, na vinda do Messias. O Messias não é o Superman. Superman, os desenhistas nos anos 30 de HQ, histórias em quadrinhos, os idealizadores do Superman eram judeus também. Então, mas no Uhum. fundo, estavam querendo se referir a uma Mashiach, a uma pessoa com superpoderes. É mesmo. Mashiach vai ser o maior líder de todos os tempos, né? Vai, vai. É. Será que é o Trump? Ah, não, não é o Trump, não. Tô brincando. O que está acontecendo agora são materialização de profecias que dizem o seguinte, que um pouco antes da chegada do Mashiach, uma parcela da humanidade vai começar a favorecer o povo de Israel. Ao mesmo tempo que o antissemitismo cresceu vertiginosamente nos últimos tempos, e o mundo está totalmente polarizado, um barril de pólvora à, à beira de uma terceira guerra mundial. Bom, isso já se diz há muito tempo, mas hoje em dia, mais do que nunca, conflitos importantes estão sendo realizados no mundo, onde há uma polarização total dos países, etc, etc. Mas uma parcela agora, a gente vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos, três povos usaram a águia como símbolo de poderio. A águia, que é o símbolo do exército dele. Primeiro, os romanos. O Império Romano usou a águia como símbolo do poderio romano. A águia, entre todos os pássaros, é o que voa mais alto. Ele ataca os pássaros que voam mais baixo que ela, porque ela está sobre todos os pássaros, né? O outro é o exército nazista, usou a águia como símbolo de inspiração. Em terceiro lugar, o exército americano. O exército americano tem a águia como símbolo do poderio americano, etc. Né? Então, na Uhum. verdade, a civilização cristã ocidental é herdeira do Império Romano. Washington, Nova York, são herdeiros da cidade de Roma, ou de Constantinopla, ou de Bizâncio, que é, na verdade, o Império Romano do Ocidente, o Bizantino do Oriente. Então, hoje em dia, os herdeiros hoje em dia, nós chamamos a Europa, as Américas, etc., e Oceania, etc., nós chamamos de civilização cristã ocidental. Ela tem os seus valores calcados na cultura clássica greco-romana, a ética, a moral, o direito, a filosofia, etc., etc., a matemática, etc., etc., as ciências, etc. A base é a civilização clássica greco-romana, né? Os sábios gregos são endeusados até hoje, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, e na época dos romanos também, etc. Então, entre outros sábios. Então, os Estados Unidos, hoje em dia, liderando o mundo cristão ocidental, ele é o digno herdeiro do Império Romano. E, hoje em dia, o mundo ocidental, salvo alguns locais pontuais, apoia incondicionalmente, primeiro, a liberdade. O povo de Israel foi disperso pelos quatro ventos do mundo para transmitir uma mensagem maior de padrões éticos, morais, da liberdade de expressão, do respeito mútuo entre as pessoas, da dignidade humana,
da sensibilidade humana. Tudo isso foi transmitido gradativamente entre todos os povos do mundo. E, graças a Deus, cumprimos com a nossa missão maior. Hoje em dia, o mundo, nas palavras do Rebbe de Lubavitch, está preparado para o advento e para a revelação do Mashiach. Porque, por mais que haja conflitos e corrupção, e criminalidade, e abuso de poder, etc., etc., são situações excepcionais, pontuais. E o senso crítico da sociedade organizada tem como analisar. Por exemplo, hoje de manhã, próximo do Parque do Povo, lá perto do Itaim Bibi, próximo da Marginal, tinha um ciclista lá chamado Medrado, um cara que ganhou prêmios, coisa e tal. Ele estava parado com a bicicleta dele, 6 horas da manhã. Vem um motoqueiro com um cara na garupa, nem pediu o celular dele, já foi atirando. Ele recebeu um tiro na garganta, morreu no hospital. Ai, Ele ai. pegou o celular dele, coisa e tal. Então, na verdade, todo mundo fica chocado. E o senso crítico diz, fica escandalizado, porque isso é uma situação excepcional. A regra, a lei vigente é de que as pessoas têm que se comportar diante da lei e que uma tem que respeitar a propriedade alheia, etc., etc. Então, existe o senso crítico, mesmo a situação que o Brasil está passando hoje em dia de abuso de poder, ditadura, etc., etc., ou regime de exceção, onde a censura e perda da liberdade de expressão e da liberdade de opinião, etc., etc., isso é uma forma de amadurecer o povo, povo brasileiro. O povo brasileiro sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Existem exceções que acabam abusando do poder, etc., né? É isso. Bom, o nosso assunto hoje é reencarnação. Sim. E eu gostaria de saber sobre desde quando a gente estava lá dentro da barriguinha da nossa mãe, se a gente tem lembranças do passado, como é que isso acontece? A gente vai, quando a alma volta, ela lembra de todas as encarnações, quando ela entra na barriga da mãe, ela esquece ou ela continua lembrando e só esquece quando ela nasce? Queria saber mais sobre isso. Então, a reencarnação é um conceito genuinamente e originalmente judaico. Outras ideologias religiosas recorreram a um plágio da nossa tradição, que é uma religião famosa aí, que se vale do estudo e da prática de consultas aos mortos, etc., etc. Mas essa religião tem uns 200 anos, 300 anos no máximo, né? Mas o judaísmo tem quase 4.000 anos, é um conceito da mística do judaísmo, a existência de vida após a vida, de vida após a morte, do ciclo das várias vidas. Por quê? Porque para cumprirmos com todas as nossas obrigações perante Deus, quando Deus se revelou para o povo de Israel, para a humanidade, ele assumiu, os seres humanos assumiram um compromisso com aquele que os criou, seja por meio das leis da Torá, dos 613 preceitos bíblicos, ou seja por meio das 7 leis universais dos filhos de Noé, dos Bnei Noah, e suas ramificações. Então, nós temos um compromisso. Crer em Deus não é simplesmente uma consciência a quem prestar contas, uma paz psicológica interna. Crer em Deus significa um compromisso, assumir um compromisso com aquele que nos criou, tendo um comportamento exemplar e procurando nos elevar espiritualmente. Às vezes, numa vida só não é suficiente com que a pessoa cumpra com a sua missão maior. Ela tem que voltar em várias vidas. Mas a alma é um conceito bem complexo e bem abrangente. Por exemplo, quando o computador surgiu, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, quando o computador surgiu, o sujeito entrava numa loja e dizia para o vendedor: eu quero comprar um computador. E os computadores eram bem simples. Com o passar do tempo, se alguém entrar numa loja e perguntar: eu quero comprar um computador, o vendedor vai começar a rir. Porque existe uma coisa chamada configuração, não é só comprar um computador. Eu preciso saber que tipo de computador que você quer. Tem a velocidade, tem a memória, tem isso, tem aquilo, quais os programas a serem instalados. Uma coisa muito complexa. Então, alma é uma coisa muito complexa. Alma é uma coisa muito complexa. Não é que uma alma sai de um corpo e entra no outro. Alma é uma conjugação, é uma configuração. Eu, por exemplo, posso ser resultado de 10 a 15 indivíduos que existiram e viveram 100 anos atrás. Eu tenho
uma particularidade dessa pessoa, outra particularidade daquela pessoa. Imagine um número de informações, elas configuradas, combinadas. Então, qual é a diferença entre um computador e o outro? A configuração. Uns têm mais programas, outros têm menos programas. Um tem uma velocidade, outro tem outra velocidade. Um tem uma capacidade de memória, outro tem outra capacidade de memória. Uns podem fazer algumas coisas que o outro não pode fazer. Então, cada alma, na verdade, não é uma só, é uma configuração de espiritualidades. E essas configurações são chamadas faíscas, elas que entram no corpo da pessoa. E elas que se sujeitam, e elas têm que passar por várias vidas para cumprirem com a missão maior. Por que Deus apaga a nossa memória de uma vida para outra? E Em primeiro quando? lugar, Em qual né? momento? Em qual Não, quando momento? a pessoa morre, quando ela volta a nascer, em geral, ela não se lembra daquilo que ela fez nas Mas vidas dentro anteriores. do Tommy, dentro da barriga da mãe, ela lembra? Não, então, existe uma ideia de que vem um anjo e dá um peteleco na pessoa e ela esquece tudo, tá? E ela esquece tudo, inclusive toda a Torá. As almas têm um conhecimento impressionante. Sabe por quê? A alma dentro do corpo, quando a pessoa nasce, Deus abre o corpo e fecha a alma. Quando a pessoa morre, Deus fecha o corpo e abre a alma. A alma fora do corpo, ela olha para o mundo igual Deus, porque ela é um fluxo revelado de Deus. Ela não olha para o mundo, não analisa, não enfoca de dentro para fora. O Todo-Poderoso, ele olha para o universo e para a realidade maior de fora para dentro, porque todo o universo e toda a realidade maior estão dentro de Deus. A nossa conversa agora presente, ela está se processando, ela está se dando dentro de Deus, porque tudo que existe está dentro de Deus. E não existe nada, absolutamente nada, e ninguém fora Deus. Mas como eu estou aqui, você está aqui, na verdade, para Deus criar o mundo, ele teve que se ocultar, mas continuamos dentro de Deus, porque ele está aqui presente o tempo todo. Então, uma alma fora do corpo, ela não olha para a realidade maior de dentro para fora. Ele é um fluxo revelado de Deus. Ela olha de fora para dentro. O número de conhecimento que ela tem não foi o adquirido sozinho pelo estudo. É um conhecimento natural. Ela tem a percepção total de tudo, uma alma fora do corpo. Então, na verdade, ela vem para essa vida, o processo de reencarnação, que é um conceito genuinamente judaico, para cumprir com a sua missão, particularmente com aquilo que não foi realizado em vidas anteriores. Mas é claro que Deus, que é piedoso, é intensamente bondoso, complacente, condescendente, benevolente, bondoso, ele é a bondade absoluta, ele favorece a pessoa em cada vida, né? Mas a gente tem os grandes desafios, porque muita coisa daquilo que nós estamos realizando agora é aquilo que nos faltou de vidas anteriores. Mas o Rebbe de Lubavitch disse que a missão do povo de Israel, por extensão de toda a humanidade, está praticamente finalizada. Inclusive, o conceito da reencarnação está finalizado. Quando o Messias, o Mashiach, se revelar, logo em seguida haverá, depois de um certo período, a ressurreição. Significa que as almas vão voltar nos mesmos corpos, certo? Aí um vai falar para o outro, aqui em São Paulo, o paulista fala, ô, meu! Aí um vai falar para o outro, ô, meu, você não morre mais. Realmente ninguém vai mais morrer. Então, por quê? Por que nós vamos existir sempre? Mas, ok, já não existe a vida eterna no mundo espiritual, mas o objetivo maior da criação do homem não é o mundo espiritual. O objetivo maior da criação do homem é o mundo físico, material. O homem, o ser humano, vive nesse mundo físico e material. Então, o mundo físico e material ele é comparável ao palco. E os mundos espirituais? Para onde vão as almas quando as pessoas falecem? São os bastidores. É o camarim. Por um lado, você pode falar que a pessoa vive aqui para se preparar para o mundo espiritual. Mas essa não é a realidade. Não é a realidade maior. O mundo espiritual é a interface, é o intervalo entre uma vida e outra. É lá no camarim que eles vão colocar ruge, pó de arroz, vão retocar a maquiagem para entrar em cena de novo na próxima vida. O palco é o mundo físico material. Deus se revelou para os seres humanos aqui nesse mundo físico material. Aliás, nesse próximo Shabat, nós vamos ler a porção de Itró,
contendo os 10 mandamentos, onde o povo de Israel, 50 dias depois da sua saída do Egito, recebeu a Torá. Deus se revelou para os seres humanos no cume do Monte Sinai para milhões de pessoas. Reencarnação tem prazo para finalizar, porque quando houver a ressurreição, acabou a reencarnação, porque as almas vão voltar nos mesmos corpos. A diferença entre reencarnação e ressurreição, reencarnação é uma faísca da alma entrando em cada corpo diferente. Ressurreição é onde as faíscas haverão de entrar nos corpos que já estão sepultados. Vão reavivar os corpos que já faleceram. Ou seja, as pessoas vão voltar iguais que elas eram, né? Por que o ser humano vai precisar viver? Então, tem gente que tem medo de morrer. Agora, tem gente que tem medo de não morrer, de viver para sempre, deixa a pessoa bem encucada, né? Então, na verdade, por que a gente precisa? Por que a gente vai viver para sempre, futuramente? Em primeiro lugar, a morte não é natural. A morte foi ocasionada por ocasião do primeiro casal ter pisado na bola. O primeiro casal pisou na bola. Então, Deus deu lição de casa. Voltar várias vezes para esse mundo, sendo que... Por que a morte surgiu? Para não perpetuar o mal dentro da pessoa. Se a pessoa vivesse para sempre, o mal dentro dela viveria perpetuamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa atua nesse mundo, o bem vai assumindo o caráter cumulativo, ou acumulatório. Tudo que a pessoa faz de bom e positivo vai se acumulando nas várias vidas. O mal não. O mal, ele é reciclado, ele é zerado. O bem vai acumulando e o mal é zerado. Por isso que tem a morte, uma reciclagem. Só que E futuramente quando que não... para? Oi? Só que Quando que futuramente... para? Sorry. Quando? Oi? Quando que para de vir? Quando que para de reencarnar? Não, isso vai acontecer na hora da ressurreição. Em primeiro Então, lugar, a a gente não morte só para de existe reencarnar? Não quando tem? a morte, sim, vai acabar. Quando a morte acabar. Quando a morte acabar, não haverá mais reencarnação. Quando que a morte vai acabar? Quando o mal do mundo, o antagonismo a Deus, quando Deus se revelar no mundo, vai desaparecer totalmente. Então, o mal desaparecendo, não haverá mais a necessidade da reciclagem. Já Mas que eu o mal ouvi não vai mais dizer existir, que o qual que é a ideia bebezinho. toda da morte? Deus não permite que o mal se eternize e se perpetue dentro da pessoa. Por isso que a pessoa morre, certo? É uma reciclagem. Pelo fato de não existir mais o mal, quando o mal sumir, desaparecer, porque ele vai ter cumprido com a missão maior dele, as criaturas antagônicas a Deus, que também seguem ordens de Deus, etc., vão sumir. Então, não haverá mais a necessidade da reciclagem, porque não haverá mais possibilidade do mal se perpetuar, porque não existirá mais o mal. Então, as pessoas vão existir para sempre. Sabe por que as Rabino, pessoas existem? Mas sabe que o principal motivo que as pessoas vão existir para sempre? fala. Porque elas vão se entreter na sabedoria infinita de um Deus revelado. E sabe qual é o prazo mínimo que nós precisamos para estudar a sabedoria infinita de Deus? A eternidade. Que bom. É o prazo Rabino, mínimo. mas eu ouvi dizer de criança pequenininha que morre com dois Sim, meses, 2 meses na barriga da mãe ou 2 meses fora da barriga da mãe, foi só, sim. ela já estava finalizando as reencarnações, ela já não Então, nós volta não mais. sabemos nada quem era essa criança, não sabemos nada sobre ela. É a mesma coisa que entrar no filme do Titanic, é um filme de 3 horas na sala de exibição, na tela grande, 3 horas, e um sujeito lá, um engraçadinho, ele entra durante 2 segundos, ele entra e sai. Se bobear, ele pegou uma cena seca, em vez de pegar uma cena molhada, tá bom? Você acha que em 2 segundos ele consegue entender o roteiro, a história, o começo, meio Não, e fim, o desfecho, os não, personagens, os diálogos, a ação do filme? Em 2 segundos não. dá para perceber? A mesma coisa, a nossa vida aqui de 70, 80 ou mais anos é um piscar de olhos diante da eternidade da alma que já passou por aqui diversas vezes. O que já podemos saber sobre as vidas pregressas das pessoas? Não sabemos nada, ou quase nada.
Então, na verdade, quem tem que saber é o capitão do navio. Na verdade, quem tem que saber é o Todo-Poderoso, aquele que nos criou. Tá? Os sadiquim sabem, as almas iluminadas dos grandes rabinos, eles sabem, eles conseguem enxergar passado, presente e futuro só vendo o rosto da pessoa. São pessoas Pois eu extremamente... ouvi dos sadiquins, eu ouvi dos sadiquins que a alma que ela vem e vai rápido, é porque ela tá tão iluminada que ela só faltou aqueles 2 meses para ela Meros ir e detalhes, não vo claro, bem possível, meros detalhes. Claro, tem muitas histórias a respeito, histórias racídicas, a respeito de situações similares, de pessoas vieram bem rápidas para cá. o senhor pode tem tempo para explicar o que é racídico? Sim, racídica é o seguinte, há 250 anos atrás, um grande rabino chamado Rabi Israel, filho de Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov, ele revelou um movimento que afina a flor da Kabbalah. A Kabbalah é a parte mais profunda da Torá. Apesar da mídia começar a falar Kabbalah assim, Kabbalah assado, coisa e tal, tudo virou Kabbalah, a banalização do conceito Kabbalah. Você sabe qual é o princípio básico da Kabbalah? Começa aqui, acaba lá. Começa aqui, acaba lá. Não, tô brincando. Então, na verdade, é. Então, na verdade, o que acontece? Que Kabbalah é a mística do judaísmo. Imagine a Torá, o conhecimento infinito de Deus, que é uma piscina, tá? De 5 metros de profundidade. A Kabbalah é o chão da piscina. Para chegar até a Kabbalah, não tem como, a não ser por meio do estudo da própria Torá, porque a profundidade maior, que contém os maiores segredos do universo, estão na Kabbalah, que é a profundidade maior da Torá. E a fina flor da Kabbalah se chama Hassidut, ou filosofia hassídica. É a Kabbalah ligada ao autoaprimoramento. Uma das explicações que fala a diferença entre a Kabbalah e a filosofia hassídica, a Kabbalah versa sobre a revelação de Deus nos mundos, no encadeamento dos mundos espirituais. A Hassidut fala da revelação de Deus dentro dos infinitos mundos espirituais, nos seus encadeamentos, dentro de nós. E vem Dentro de cá nós. Hã? Então, aham, na verdade, a Hassidut é, a, é, a, é, a, é o aspecto mais íntimo da Kabbalah relacionado a, ao intimismo, à intimidade espiritual, à essência maior de cada indivíduo, de cada ser humano. e como esse, Imagine a seguinte cena: aham, mundos espirituais. Mundos espirituais não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço. Então, o que eu vou adivinhar? Todo meu pensamento é revestido no tempo e no espaço. Eu vou adivinhar o quê? O inimaginável? Eu vou hã, imaginar o quê? O imaginável? Então, vou dar um exemplo, uma metáfora, tá bom? Imagine um monte de globos, de bolas, uma dentro da outra, tá? aham, aham, Tendendo a infinito. hum, O centro do primeiro globo, já que todos são concêntricos, eles têm o mesmo centro, o centro da primeira bola é o centro da segunda bola, que a encobre, que a engloba, que é o centro da terceira bola, globo, que a engloba, que é o centro de todos os globos ad infinitum, até tendente a infinito, tá bom? O centro da primeira bola é o ser humano. Cada ser humano, tudo que ele faz nesse mundo é feito dominó. Ele mexe com infinitos mundos espirituais, já que ele é o centro dos infinitos mundos espirituais. O centro do primeiro globo é o centro do segundo globo que engloba, é o centro do terceiro globo que engloba o segundo e o primeiro, é o centro de todos os globos tendentes a infinitos. Eles são concêntricos, eles têm o mesmo centro. E sabe quem é o uhum, centro de todos os mundos espirituais? Eu, você, o outro, todo mundo. Cada indivíduo, cada ser humano é o centro de infinitos mundos espirituais. É uma visão, tem outras visões também é. em relação aos mundos espirituais. Sabe A por que nós gente somos tem centro de todo? Sabe por que nós somos os centros de todos os mundos espirituais? Porque hã, nós temos uma alma. Essa alma é um fluxo, é uma faísca de Deus. Se nós pudéssemos viajar até a raiz da nossa alma, sabe o que nós veríamos? hã. Deus. A raiz Ah, da alma se confunde com quem? Com caí? Deus. A raiz da nossa Hã, alma se confunde com Deus.
Ah, Hashem, Deus, o Todo-Poderoso, ele irradiou um fluxo, um raio de luz. Cada raio ah, de luz, que tá, por exemplo, o Sol tem inúmeros zilhões de raios de luz, o Sol. Cada raio de luz é uma alma. Se nós formos ver a fonte de cada raio de Sol, sabe onde a gente vai chegar? No ah, próprio Sol, ah, no próprio é, Sol. Se nós pudéssemos ver a raiz de cada fluxo espiritual chamado alma, sabe o que a gente encontraria na outra ponta da corda do ah, fluxo? Deus. ah, Agora nós entendemos por que, que Deus nos criou, porque Ele quis que nós cumpríssemos a vontade dele, mas no fundo, no fundo, no fundo, a vontade de Deus é infinita. Quem pode cumprir a vontade de Deus? Quem? Um pobre mortal? Quem pode cumprir a vontade de Deus? Sabe quem? quem? Ele mesmo, através de nós. Através de nós. Hum, Não é Ele que está na outra ponta, no começo da nossa é, alma? Não é Deus que é é, a raiz da nossa alma? é, Então é Deus cumprindo a vontade dele próprio. Voltando ao assunto reencarnação. Reencarnação é é. chamada em hebraico de Gilgul. Gilgul vem da palavra Galgal. Sabe o que é Galgal? Em hebraico, roda. Ok, roda. Na abertura do programa do Chacrinha. Roda, roda, roda o Chacrinha e o comercial. Não tem nada a ver. Muito bem, roda. A vida é um ciclo. A reencarnação é um ciclo, é uma roda. O que sabe que é uma roda? Uma roda, você vai dar uma volta, você anda em roda, você volta para o primeiro ponto. Você dá uma volta inteirinha É. e, Olha e, que e volta para o primeiro ponto. vai dar Então, na muita verdade, pergunta aí, só esse assunto. as reencarnações são um ciclo para a alma se aprimorar nesse mundo, nas diversas vidas. Só que o Rebbe de Lubavitch falou que o Mashiach está muito próximo e com a tão almejada, esperada redenção, com a revelação do Mashiach, logo em seguida os entes queridos voltarão na Sim, ressurreição e o ciclo da reencarnação, que a minha sogra chama de reencadernação, na verdade, o ciclo da reencarnação vai ser finalizado. ótimo. Olha, tem muito assunto e vai ter muita pergunta, então a gente vai deixar aí. Porque infelizmente o Rabino tem um compromisso, mas a gente vai deixar aberto para as perguntas que quiserem fazer, e daí a gente vai juntar umas 10 perguntas e vamos de novo encontrar o Rabino Shimon para que ele responda essas perguntas a respeito de reencarnação e outras coisas mais que a gente conversou sobre Eu vou, hoje. eu vou É, finalizar, hoje. vou finalizar com a ideia. Ele falou sobre pergunta. Perguntas são muito importantes, às vezes são mais importantes que as respostas. A Sim. vida é uma gigantesca pergunta, tá? Uma vez perguntaram para um judeu: escuta, me diga uma coisa, por que vocês, judeus, sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí ele Sim. respondeu: por que não? Por que não? Ai, Então, na ai, muito bom, verdade, muito bom. as perguntas são muito importantes, sabe por quê? Porque são o melhor incentivo, é o melhor meio, é o link necessário, é o convite à reflexão, à análise, ao pensamento, ao aprofundamento do nosso estudo, do nosso pensamento. E a Torá, ela vem, a sabedoria de Deus vem de um jeito tal que ela faz surgir muitas perguntas. Ela não é Sim. um conhecimento de, assim, totalmente acessível de mão beijada. Não é entregue de mão beijada. Ele quer que a pessoa, primeiro, muitas vezes existem até contradições aparentes, mas a gente tem que perguntar por quê. E fazendo a pergunta, aí vem o convite ao aprofundamento e aí vem a resposta. Se não Hum, houvessem perguntas, não haveriam respostas. Então, as perguntas são o convite mais importante à reflexão, à introspecção, ao aprofundamento e à análise de absolutamente tudo que nos muito bom. cerca, tudo que nos rodeia, e o sentido maior de nascermos, de vivermos, de existirmos. O sentido maior vem por meio de muitas perguntas. Então, por que perguntar? Por que não? Exatamente. E você quer saber mais sobre reencarnação, você vai mandar sua pergunta aí por inbox, e no YouTube
também vai estar todo completa a entrevista, tem ali a parte dos comentários, você pode fazer suas perguntas, inbox no Instagram, e vamos lá, na próxima vez ele vai responder essas perguntas. E eu queria agradecer mais uma vez a sua entrevista, muito obrigada, e Deus abençoe. Amém. Eu queria agradecer a você, Paula, pela oportunidade de ceder esse seu espaço tão especial, para que pudéssemos compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com o único objetivo de esclarecer a mente, clarear a mente das pessoas a respeito da filosofia, dos princípios do judaísmo, inclusive da mística do judaísmo, que margeia assuntos como vida após a morte, reencarnação, espiritualidade, etc. Isso faz parte da rotina de um estudioso do judaísmo, de um judeu praticante do judaísmo. E hoje, mais do que nunca, é importante fazermos alguns esclarecimentos, porque nós estamos muito próximos da revelação do Messias, do Mashiach, e após a sua revelação com a redenção, o mundo ficará repleto do conhecimento infinito de um Deus revelado. Subsequentemente, depois da revelação do Mashiach, Deus vai se revelar no mundo. É um Deus que não tem face, que não tem corpo, que nunca nasceu, que nunca morreu, que não é um ser humano, não é um indivíduo, ele é infinito, mas ele vai se revelar de alguma forma no mundo. A sabedoria dele vai estar totalmente acessível. Então, hoje em dia, nós procuramos aprofundar e abranger mais o nosso conhecimento a respeito do divino, do espiritual, que futuramente isso fará parte do nosso dia a dia e darmos com o conhecimento infinito de Deus, que vai ser totalmente revelado nesse mundo a qualquer momento e a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Amém. Até mais, se Deus quiser. Obrigada. Muito Até obrigado. mais, obrigada, Uma obrigada.